Salve, galera! Maria Quitéria é talvez uma das personalidades mais intrigantes das lutas de independência do Brasil. Ela participou dos conflitos de independência na Bahia e foi condecorada por Dom Pedro I e mesmo assim ainda é bem desconhecida do público em geral. Meu nome é Dalton, eu sou professor e também historiador e hoje eu tenho essa história para contar. Maria Quitéria nasceu em São José das Itapororocas, atual município de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade baiana. Seu pai era o lavrador Gonçalo Alves de Almeida e a mãe era Quitéria Maria de Jesus, que morreu quando ela ainda era criança. Algumas fontes indicam que seu pai era português e teria vindo para o Brasil muito jovem. Falando em fontes, todas usadas para elaborar esse vídeo estarão na descrição. Você pode conferir todos os artigos e trabalhos utilizados lá. E eu já vou avisando, o que sabemos sobre Maria Quitéria são biografias elaboradas muito tempo depois da sua morte, em biografias que foram escritas na década de 50, quando se comemorou o centenário da sua morte. O livro de Pereira Reis Júnior, de 1953, é um exemplo disso. Esses relatos partem de registros de jornais da época e também da escritora britânica Maria Graham, que escreveu um livro sobre a sua viagem ao Brasil entre 1821 e 1823, intitulado Journal of Voyage to Brazil, lançado em 1824. Ela chegou inclusive a se encontrar com Maria Quitéria. Então a ideia é cruzar informações e tentar montar uma cronologia da sua vida. A família não era pobre. O pai era proprietário da fazenda Serra da Agulha e plantava algodão. Tinha algumas cabeças de gado e pelo menos 10 escravizados. Com a morte precoce da mãe, ela tinha apenas 10 anos na época, o seu pai casou-se várias vezes e ela foi criada por madrastas. Segundo a historiadora Patrícia Valim, que é da Universidade Federal da Bahia, elas queriam que Maria Quitéria bordasse, fizesse aquilo que era esperado de uma moça bela, recatada e do lar da época. Mas o que ela gostava mesmo, segundo o historiador Pereira Reis Júnior, era montar a cavalo, manejar armas de caça como espingarda, algo que era bem fora do padrão. Inclusive, lá pelos seus 23 anos, já no ano de 1820, ela já caçava nas terras da família e trazia para casa algumas aves e pequenos animais. Nesse mesmo período, é importante contextualizar a situação política de Portugal e do Brasil. Com a Revolução Liberal do Porto, Dom João VI, que estava no Brasil, foi pressionado a voltar para Portugal em 1821, mas acaba deixando o seu filho primogênito, Dom Pedro de Alcântara, que é o futuro Dom Pedro I. Isso desagradou as cortes portuguesas, que exigiram a sua volta e foram novamente contrariados com o famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro. Vale lembrar que Dom Pedro tinha o apoio do Partido Brasileiro, composto pela elite econômica aqui do Brasil. O marco da nossa independência para muitos é o 7 de setembro de 1822, mas os conflitos entre portugueses e brasileiros começaram bem antes, em várias províncias. E na Bahia, as lutas vão se intensificar já em fevereiro de 1822, quando as tropas portuguesas e soldados brasileiros travaram conflitos em torno do comando provincial. Os portugueses claramente querendo manter o Brasil sob dominação e os brasileiros querendo já a independência. E isso é importante ficar ligado. O processo de independência não foi pacífico e tranquilo como muitos imaginam. Algumas províncias eram controladas pelos exércitos portugueses e outras não se submeteram ao poder do novo governo estabelecido no Rio de Janeiro. E é nesse momento que Maria Quitéria vai consagrar o seu nome na história. Com a intensificação dos conflitos, homens serão recrutados para lutar contra os portugueses. Maria Quitéria tenta convencer seu pai a deixar ela ir no seu lugar, que ele vai obviamente negar. Os biógrafos falam que a frase de Gonçalo, pai de Quitéria, foi a seguinte: mulheres tecem e bordam, a guerra é para homens. Grava essa frase. Coitado. Então Quitéria foi à casa de uma das irmãs, Teresa, que apoiou a sua ideia, pegou a roupa do seu marido, que coube em Maria Quitéria, que era chamado José Cordeiro de Medeiros, além de cortar os cabelos. Nascia então o soldado Medeiros. Aqui não tem como não lembrar daquele famoso desenho da Disney, Mulan, que acontece basicamente o mesmo, só que no contexto das invasões dos hunos na China. Ela teria se apresentado ao batalhão número 3 de caçadores do exército pacificador como filho do seu cunhado. A mentira acabou colando, já que, como falamos anteriormente, ela
Ela sabia montar, atirar, habilidades que faziam parte do universo masculino. O soldado Medeiros logo foi transferido da artilharia no trabalho com os canhões para a infantaria. Muitos acreditam que o físico frágil ou, o que é mais provável, a sua experiência com arma de fogo, como espingarda, teriam feito com que ela fosse promovida. O batalhão que ela fez parte ficou conhecido como Voluntários do Príncipe Dom Pedro e apelidado de Batalhão dos Periquitos por causa da cor verde dos punhos e da gola da túnica. Mas e a família de Maria Quitéria? Notando o sumiço da filha, o pai dela começa uma busca e é informado pela filha que Maria Quitéria teria se unido às tropas disfarçadas de homem. Ele então vai à cidade de Cachoeira e encontra a filha. Os dois discutem e ele dedura ela para o major responsável pelo batalhão, que o soldado Medeiros fazia parte. E ele acabou dizendo que, na verdade, o soldado Medeiros era uma mulher. Mas aí vem a surpresa. O major teria permitido que Maria Quitéria continuasse no batalhão, justamente por sua grande habilidade com armas de fogo e com o argumento de que ela era maior de idade. Ela tinha nessa época por volta de 30 anos. Gonçalo teria então amaldiçoado e abandonado sua filha. É nesse período que Maria modificou seu uniforme, colocando nele uma saia semelhante a um Highlander ou kilt da Escócia. O que significa que todos os homens do batalhão passariam a ficar cientes da sua verdadeira identidade. No dia 29 de outubro de 1822, o batalhão foi para a ilha de Maré para organizar sua defesa. Foi no caminho que Maria Quitéria combateu pela primeira vez, em uma emboscada feita pelos portugueses. Em fevereiro de 1823, ela lutou novamente em Itapuã e foi elogiada na ordem do dia, tendo atacado uma trincheira inimiga e feito prisioneiros que conduz ao acampamento brasileiro. Aí veio a primeira promoção, que foi ao posto de primeira cadete pelo general Pedro Labu. Quem disse que foi só de batalhas que ela viveu? Maria Quitéria casou com o soldado João José Luiz durante a guerra. O casamento ocorreu antes de 31 de março de 1823 e membros do Conselho Interino do Governo da província ordenaram que fosse entregue aos soldados um fardamento e a sua mulher, que era Maria Quitéria, uma calça e 2 botões, organizando uma pequena cerimônia na presença do capelão da tropa. Agora aqui vai acontecer um evento realmente histórico e pouco conhecido pelos brasileiros. Em abril de 1823, teria ocorrido um episódio no qual Maria Quitéria teria comandado um grupo de mulheres civis que se uniram ao batalhão para lutar contra uma tropa portuguesa que teria atacado a foz do rio Paraguaçu, uma das principais entradas do Recôncavo. E a resistência contou com militares e civis, incluindo idosos, crianças e mulheres. Maria teria ficado responsável pelo Batalhão das Mulheres. Em julho de 1823, a maior parte dos lusitanos resistentes à independência do Brasil fugiram em embarcações de volta para Portugal. E os últimos portugueses que permaneceram aqui acabaram derrotados em 2 de julho. Por isso que essa é a data que é realizada as comemorações de independência na Bahia até os dias de hoje. Com o fim da guerra, Maria Quitéria teria dito ao general Lime Silva que desejava ir à corte beijar a mão de sua majestade. Em julho, ela foi para o Rio de Janeiro em um navio e chegou 19 dias depois, em 17 de agosto. Teria desembarcado em uniforme militar, chamando atenção por onde passou, e a imprensa faz referência ao heroísmo, tecendo-lhe elogiosas referências. Ela então foi recebida pelo imperador, que na época já conhecia seus feitos militares. Dom Pedro então a condecorou com a insígnia de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, uma das maiores honrarias do Brasil. Em seguida promoveu Maria Quitéria a alferes de linha e ela passou a receber um salário melhor por causa da patente. Ela acabou pedindo para o imperador que escrevesse uma carta para o seu pai para que ele a perdoasse, o que acabou acontecendo na volta dela para casa. Não se sabe o que aconteceu com seu marido. Quando ela volta, ela casa-se com seu primeiro namorado, novamente, e teve uma filha chamada Luísa Maria da Conceição. Depois da morte do pai e de ter problemas para organizar o inventário dos seus bens, mudou-se com sua filha para Salvador. Nessa época ela já estava viúva e sobreviveu com o seu salário de alferes. Ela morreu em 1853, depois de travar sua última batalha contra uma inflamação no fígado,
que inclusive deixou ela quase cega no final da sua vida. A história dela foi usada fortemente em 1953, no centenário da sua morte, com várias homenagens e uma estátua de bronze inaugurada por Getúlio Vargas, que já passava por pressões durante seu governo. Foi criada a medalha Maria Quitéria pelo Exército, apesar da presença feminina ainda ser bastante restrita, e atualmente, segundo o Ministério da Defesa, são 34 mil mulheres em um universo de 360 mil militares. Em 2018, teve seu nome incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria, junto a Soror Joana Angélica, Maria Filipa de Oliveira e João das Botas, outras figuras importantes da Guerra de Independência do Brasil na Bahia, que se esse vídeo tiver relevância e engajamento, eu trago aqui no canal também. Agora eu tenho um pedido especial. Deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal. Fazer essa pesquisa e esse vídeo dá muito trabalho. E isso faz toda a diferença para mim. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês continuarem assistindo um conteúdo de qualidade e com pesquisa histórica. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!